Olá, gente, mais uma vez aqui no Entretanto, esse papo ameno de toda terça-feira sobre as coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito, transmitidos de maneira simples e objetiva, como é o estilo do Entretanto há mais de 20 anos, né? Eu queria agradecer aqui aos apoiadores culturais e aos veículos de comunicação que propagam o Entretanto pelos 4 cantos do mundo, e em especial hoje eu queria agradecer muito a deputada Bia Kicis. Quem assistiu a nossa live com a deputada semana passada, viu que foi um programa absolutamente delicioso, né? Muita troca de ideia bacana. Eu aprendi muito com a deputada e acredito que todos nós que assistimos a matéria aprendemos também. Quem não assistiu ainda, por favor, fique à vontade para resgatá-la na internet, Instagram e YouTube. Vão ver que nós conversamos sobre urna eletrônica, conversamos sobre STF, sobre limites de jurisdição, uma série de assuntos quentes e polêmicos, mas quando é tratado em alto nível, por pessoas que não estão preocupadas em puxar sardinha para lado nenhum, mas com um debate técnico e cívico, o assunto, por mais quente que seja, por mais que ele atraia paixões, ele nunca degringola. Ele nunca decai para bate-boca, nunca decai para fofoca, para burburinho. E foi isso que o altíssimo nível do diálogo e da conversa com a grande parlamentar, deputada Bia, nos proporcionou. Convido você, internauta, a dar uma passeada aí por essa live. Ficou muito legal. E outras virão, se Deus quiser. Ativa o sininho, que elas continuarão vindo, tá? Inscreva no canal, que elas continuarão vindo. Porque o negócio aqui é informar sem deformar, tá? Wilson Witzel, eu já falei sobre ele aqui, quando ele assumiu o poder no governo do estado do Rio de Janeiro, quando ele ganhou as eleições, quando ele iniciou um trabalho muito bom em segurança pública no Rio. Os números de homicídios e crimes violentos no Rio caíram 20% a 40%. No primeiro ano de Witzel no poder, e é duro você manter uma polícia carioca dura em um país tão politicamente correto, quando o epicentro desse politicamente correto, por conta dos formadores de opinião, que às vezes a deformam, é justamente o Rio de Janeiro, que por um certo lado nunca deixou de ser capital da República para alguns assuntos mais controvertidos. E um deles é o assassinato de reputações, que no Rio é muito forte, por conta, principalmente, de alguns deformadores de opinião, que não vem ao caso aqui. Mas o Rio é um estado em que policial durão que mata bandido é miliciano, ponto final. Em que o STF se compromete a não permitir que a polícia realize operações nos morros. Aí a polícia está errada de fazer operação no morro. Se fizer operação no morro, tá cometendo abuso de autoridade, crime de desobediência. Se não conter a criminalidade, está cometendo crime de prevaricação. Se for amigo de bandido, é corrupto. Se for inimigo de bandido, é truculento. É muito difícil ser policial no Rio de Janeiro e é muito difícil cobrar dessa polícia que toma porrada para todo lado, dá porrada também, tá certo, mas toma porrada demais para todo lado, quando as peculiaridades do Rio de Janeiro, é difícil cobrar deles eficiência e mais ainda, obter deles esse desempenho dos policiais, esse desempenho satisfatório. E o Witzel conseguiu isso no primeiro ano de governo, foi muito elogiado aqui nesse programa, só que a coisa degringolou por completo, quando o Witzel rompe com Jair Bolsonaro e posteriormente com a pandemia, com as malversações infelizmente notórias, infelizmente costumeiras do governo do estado do Rio. Se você for olhar a história política do Rio,
Os 6 últimos governadores fluminenses foram parar atrás das grades ou estão seriamente comprometidos com a justiça criminal. Não é normal um Estado parir problemas desta magnitude no campo da corrupção e do seu combate. E o Witzel se perdeu nesse torvelinho de problemas políticos, criminais, administrativos, nessas intrigas de bastidores que fazem do governo fluminense uma tarefa árdua e espinhosa, principalmente para um juiz de direito, para um magistrado. Eu já falei aqui muito sobre isso também. Magistrado, juiz, não deve se meter com política. É outro discurso, é outra conversa, né? O político é um retórico. A linguagem forense do magistrado é uma linguagem técnica, analítica, lógica. Ou seja, nós juízes nem falamos a mesma língua que os políticos. E o senhor Sérgio Moro se meteu a virar político, vamos falar dele daqui a pouco, se meteu a virar político, deu no que deu, né? Deve ter se arrependido amargamente de deixar de apitar o jogo para ir vestir a camisa 10 para um dos lados, e agora o governador Witzel não deve estar feliz também, não. O que eu acho aqui em específico, dos crimes que estão sendo investigados e que levaram ao afastamento do governador do estado do Rio de Janeiro e da prisão de membros do seu alto escalão. Alguns eu até conheço. Eu sou absolutamente contrário a medidas espetaculosas, né? Prisão preventiva, por exemplo. Colegas, juízes, magistrados, ministros do Supremo adoram decretar prisão preventiva e prisão temporária de político e de criminoso do colarinho branco. Eu acho que a lei que vale para o pobre favelado vale para o criminoso do colarinho branco. Se o sujeito solto, investigado por grave crime, se o sujeito solto representar perigo iminente para a sociedade, para ele próprio ou para a prova, se ele solto estiver tentando intimidar a testemunha, criar depoimentos, forjar prova, destruir prova, fugir do país, subornar peritos, se ele solto tiver correr risco de linchamento, isso acontece também. Eu já decretei prisões para proteger réus. Já decretei prisões preventivas para proteger réus. E, principalmente, se ele solto perseverar cometendo delitos, prosseguir cometendo delitos ao longo das investigações, cabe sim a prisão temporária dele, cabe sim a prisão preventiva dele. Isso vale para o criminoso de colarinho branco, isso vale para o pobre favelado. Agora, se não tem esse perigo iminente, toda e qualquer prisão é uma medida escalafobética, teratológica e absurda. Tá? Aí vem os populistas de plantão, né? E muitos deles envergando toga. Eu já ouvi isso de colega de juiz, eu já ouvi isso de delegado de polícia. O que eu digo para o criminoso, para o ladrão que foi pego e foi preso furtando uma peça de picanha do supermercado? Por que o político que roubou milhões está solto? O que eu vou dizer para o ladrão preso porque roubou ninharia, furtou ninharia? O que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para a mãe dele quando ela me procura? Vai dizer o seguinte: o político solto, respondendo em liberdade, não é reincidente, não frequenta boca de fumo, não fuma crack, não perambula anônimo pelas ruas, sem eira nem beira, sem emprego fixo, praticando outros delitos. O que vai gerar a necessidade da prisão cautelar, da prisão sem culpa, é a periculosidade do agente, para si próprio, para terceiros e para o processo.
pouco importa, neste ponto, se furtou um botão, se furtou 1 milhão. Vamos parar com argumentos populistas chatos, tá? A técnica, o artigo 312 do Código de Processo Penal recomenda isso, quando trata especificamente de prisão preventiva. Então, o criminoso do colarinho branco, eu sempre acreditei que você mata o problema afastando do cargo, afastando da empresa e bloqueando o patrimônio. Pronto, acabou o problema do criminoso de colarinho branco. Se afastar do cargo e bloquear o patrimônio, congelar o patrimônio, não tem problema nenhum, tá? A não ser que aí ele encontre uma maneira de destruir prova solto. Mas isso tem que ser provado, demonstrado. Tem que haver um estudo policial sério demonstrando essa possibilidade. Do contrário, não tem a mínima necessidade de prisão. Todas as medidas de prisão, com base na eterna mania que muito magistrado tem do exemplo social, são absurdos jurídicos, são absurdos constitucionais, que teriam que cair por terra em um Estado democrático. Não estou falando isso porque é o Wilson Witzel. Eu acho, aliás, que no caso dele, atenção, que no caso dele, a situação do Rio era tão escandalosa, era tão continuada, tanto que tentaram afastar o Witzel via impeachment. Ele, através de uma artimanha jurídica, conseguiu, através de uma artimanha jurídica do STF, através do STF, ele conseguiu se manter no cargo. E foi tudo muito contundente, e foi tudo muito revoltante e asqueroso, porque dinheiro da saúde desviado durante a pandemia, superfaturamento de hospital de campanha durante a pandemia, morrendo dezenas de milhares de pessoas. Ou seja, isso criou um escândalo administrativo e político sem precedentes no estado do Rio de Janeiro e na República. E Witzel, isolado politicamente, é isso que vale para um político, para o seu peso junto ao parlamento, para o seu peso junto aos outros poderes da República, se ele está ou não está acompanhado. Wilson Witzel se isolou, perdeu o poder político, os escândalos se perpetuaram e não havia outra medida a tomar que não o seu afastamento. O afastamento foi judicial, poderia ter sido político via procedimento de impeachment, coisa que a nossa mais alta corte de justiça do país não permitiu, mas ele acabou, por um lado ou por outro, afastado, porque politicamente não se sustentava. Não deverá voltar ao poder, acredito eu. A situação no Rio muito feia, a prisão do pessoal do primeiro escalão, porque permaneciam dominando, permaneciam senhores das provas e dos supostos desmandos que geraram toda essa barafunda, todo esse inquérito. Eles também precisavam ser retirados de circulação através dos meios constitucionalmente à disposição, é claro, da prisão provisória deles todos, da prisão sem culpa, sem trânsito em julgado, de sentença penal condenatória. Não tem absolutamente nenhum equívoco jurídico nas medidas que foram tomadas. Muita discussão acontece em torno do afastamento de Witzel, decidido monocraticamente, isoladamente, pelo ministro Benedito lá do STJ. O que se diz? E, por um lado, é uma discussão bastante interessante. Qual que é o poder que nós, magistrados, temos de afastar do seu cargo um governador eleito com milhões e milhões e milhões de votos? Um político com legitimidade angariada através da confiança do cidadão eleitor expressa por meio do voto. Qual que é a legitimidade que nós, juízes, possuímos subverter a vontade popular expressa no voto do cidadão eleitor? É claro que a vontade do povo, e todo poder emana do povo, deve sempre prevalecer. Só que é como a liberdade deve sempre prevalecer. A prisão é a regra, né? A vontade popular expressa através do voto deve prevalecer e o candidato eleito
deve exercer o seu munus, o seu encargo público, o que é um direito e um dever do candidato eleito. E é um direito do povo que o elegeu. É um direito do cidadão brasileiro. Mas há exceções. Se comete em tese crime grave, se há circunstâncias gravíssimas que impedem politicamente o exercício desse poder popular, compete ao Poder Judiciário apear do cargo público aquele candidato eleito. Isso não subverte a legitimidade da eleição, a vontade do povo não é agredida, não é hostilizada. Ela, pelo contrário, é protegida, porque ela, quando elegeu fulano, beltrano, ciclano ou Witzel, se pretendia um governo que beneficiasse a sociedade. Se viu que há indícios de que, ao contrário do que a vontade popular exprimia, se está prejudicando a sociedade com o exercício do mandato. Então é necessário que o Poder Judiciário aí sim, corretamente, interfira. Não se suprime a legitimidade do voto popular com afastamento do candidato eleito envolvido em perigosas barganhas criminosas em tese perpetradas. Aí é necessário realmente suprimir o resultado das eleições, ao menos temporariamente, até que se apurem corretamente os fatos. Da mesma maneira, como na analogia que eu realizei, a liberdade é a regra, a exceção é a prisão. E cabe a prisão em determinados casos, né? Não se está suprimindo o direito à liberdade, que é a regra, quando se admite no ordenamento jurídico a prisão. A prisão existe para casos excepcionais. Excepcionalidades, à luz da Constituição, devem ser tratadas como tal. A regra geral, que é a garantia constitucional da legitimidade do voto, que é a garantia constitucional da vontade popular expressa através do voto, e essas garantias não são vulneradas quando a exceção acontece, e a exceção precisa ser tratada como exceção que é. Esse é o exercício do sistema de freios e contrapesos, do nobre jurisconsulto francês iluminista Montesquieu, né? Isso está expresso e contemplado na Constituição Federal. O que não se admite são 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, prenderam todo o gabinete do Witzel, né? Todo o alto escalão do Witzel, quase todo. A deputada Flor de Lis está solta, acusada de mandar que os seus filhos adotivos matassem o marido. Essa é a acusação que pesa sobre ela. Ela está solta. É parlamentar, é politicamente correta, é evangélica, é mãe adotiva de 50, 60 marmanjos, né? Está solta. Quero saber quanto tempo ficará e se ela tem legitimidade para permanecer política. Este é um absurdo. Nós temos um crime de sangue, um crime contra a vida, talvez o mais grave crime contido na nossa legislação penal, tanto codificada quanto extravagante, e apesar de todos os indícios veementes, todo o escândalo envolvendo a morte do marido dessa senhora, ela permanece aí livre, leve, solta e faceira. Tomara que permaneça não atrapalhando a instrução criminal, não atrapalhando o processo, porque se o fizer, e dado o escândalo dessa suposta conduta da ilustre deputada, ela poderá sim, e com justiça, ser contemplada, no mau sentido, com a prisão temporária aí, tá? Ou preventiva. Em todos os casos, prisão provisória. Os juízes meio que abandonaram Sérgio Moro. O TRF4 fez, o STF, sem o Celso de Mello, que está afastado por motivo de saúde e que deve emendar sua licença-saúde com a sua aposentadoria compulsória, já tinha também repudiado Sérgio Moro. O caso do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro já foi bastante debatido aqui no programa. Entretanto, Moro não se conformou em ser imparcial e virou parte. Moro sediou a República de Curitiba, a turma de Curitiba, agindo com medidas ostensivas, duras, contra criminosos do colarinho branco, que ele e os procuradores de justiça que com ele atuaram na Operação Lava Jato,
escolhiam conforme suas conveniências processuais, com vazamento estratégico e cirúrgico de informações que chegavam à mídia conforme interessava aos operadores da Lava Jato, aos operadores do processo da Lava Jato. Não se pegou um tucano, se sabia de informação sobre Alckmin, sobre Serra, isso não vaza para a TV Globo, vaza Dilma, vaza Lula, vaza Delúbio. Não tem nada contra ou a favor do PT, porque eu acho que o juiz tem que ser igual para todos, a justiça tem que ser igual para todos. O ex-juiz Sérgio Moro, os áudios vazados por hackers demonstraram uma preocupação midiática muito grande, tanto do ex-juiz Moro quanto do procurador Deltan Dallagnol, e essa preocupação ególatra, essa preocupação com a imagem, não da instituição, mas de si próprio, não cabe dentro do processo penal. O processo penal, que é a coisa mais séria que existe nos dizeres de Carnelutti. Não tem nada mais sério do que o processo penal. Não há espaço para vaidade pessoal de juiz, não há espaço para vaidade pessoal de promotor dentro do processo criminal. E nessa leva aí, o ex-juiz Sérgio Moro opta por abandonar a magistratura, parar de apitar para vestir a camisa e jogar em um dos lados da batalha política, do jogo político, né? Vai ser ministro de Estado do governo Bolsonaro e é claro que iria se inadequar. Vamos voltar? Juiz não combina com política. Falei isso com o caso Witzel. Todo juiz que se meter com política vai levar a ferro, igual Luzia levou na horta. Não é para nós isso. Vocês vão esperar quantos Witzel, quantos Moro se ferrarem para vocês aprenderem. O nosso negócio é julgar lá atrás, discreto, na cadeirinha de juiz, né? Aplicar a lei ao caso concreto, analisar a prova. Tem que haver um engajamento cidadão do juiz, tem que ter sim, mas sem alarde. O juiz não pode ser o principal do processo. Ele tem que ficar na retaguarda para melhor policiar os atores em confronto durante a batalha, que é o litígio processual penal. E não é isso que você vê nesses fartos e lamentáveis exemplos que estão atordoando a vida pública da República cotidiana. A gente lamenta muito isso, tá? Marta Suplicy e Fernando Henrique Cardoso falam em frente ampla contra Jair Bolsonaro. Acho que é bacana isso. Acho que se tem que começar a urdir agora acordos políticos para tentar travar o bom combate e não perder a fé na eleição de 2022, que vai estar muito difícil para a esquerda mesmo. Fernando Henrique Cardoso é já um ancião, mas foi, apesar do seu passado marxista, um bom presidente da República, dos melhores que tivemos, né? Marta Suplicy está no ostracismo, perdão, mas é a boa política, né? Espera-se que eles façam barulho, que eles consigam aí aglutinar seguidores do seu credo político para tentar fazer frente a Jair Bolsonaro, que é hoje, as pesquisas já o disseram, o político mais popular do Brasil e que deve faturar a reeleição se deixarem, se a TV Globo, se a mais alta corte de justiça do país deixarem, né? Até agora não conseguiram brecar Bolsonaro, mas não se sabe o dia de amanhã. Então é bom que se façam agremiações de pensadores, de adversários do atual presidente da República, para que se tente aí um duelo justo e equânime entre esses candidatos componentes de grupos políticos distintos em um país tão polarizado politicamente, tão nefastamente polarizado politicamente como é o Brasil, tá? Tá polarizado lá nos Estados Unidos também. Trump fez primárias agora
Eu acredito que ele deva ser reeleito. O Trump é um presidente republicano. O presidente republicano é um bom presidente para a guerra. E se avizinha aí um confronto global por conta das consequências da pandemia do Covid-19, das consequências da guerra econômica entre o eixo eurasiano, Rússia e China, e os Estados Unidos. Essa guerra não será acionada por mísseis nem por bombas. Essa guerra ocorrerá nos campos da política, da diplomacia e da economia. E o americano médio sabe que o melhor presidente para a guerra, historicamente, é o presidente republicano, é o político republicano, tá bom? Para finalizar, o STF agora dá prazo de 48 horas para o Banco Central justificar a nota de 200. O que mais que eles vão se meter? Meu Deus do céu! Em briga de condomínio também. Ó, Banco Central, justifica para o STF em 48 horas o porquê da nota de 200, hein? Eles não sabem que o real está desvalorizado, que dinheiro não está valendo nada, que você precisa de uma pilha de dinheiro para fazer compra do mês. Eles não sabem disso, tá? Eles não vivem no Brasil necessariamente, tá? Então, assim, explica para eles, cuidado que você vai preso, hein? Eles apreendem seu celular, viu, Banco Central? Se você não explicar em 48 horas. Gente, depois dessa notícia, quase que eu não acredito nisso, parece programa humorístico. Depois dessa notícia, eu me despeço de vocês, graças a Deus, com bom humor apesar de tudo. Até a próxima, fiquem todos com Deus, um abraço.